programa Cidade Aberta, segunda edição de hoje, começa a partir de agora aqui pela TV Cidade Farroupilha, ao vivo no canal 14 da NET para toda Farroupilha, ao vivo no aplicativo de celular para todo o planeta e ao vivo também no nosso site www.tvcidade.net para todo o planeta. É Além Farroupilha, é o nosso programa que vai além fronteiras. O Cidade Aberta, que hoje conta com a presença aqui nos estúdios do empresário Senair Gomes da Silva, é nosso convidado nesta segunda edição do programa. Eu acredito que a pauta política nós teríamos muito a falar, mas eu quero puxar mais um rabinho na questão política, né? Vamos deixar a questão do Lula, a condenação do Lula fora, mas no mesmo dia ou um dia depois do julgamento da condenação em segunda instância do ex-presidente Lula, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, acabou arquivando um processo que envolvia o atual senador José Serra, né? Prescreveu. Vencida de prazo, né? Então, será que vai acontecer? Teve algum processo com o Aécio também que parece que já está arquivado por prescrição. E também tem uma coisa que eu não tinha notado, de novo na área da gente, né? Pela idade também, a prescrição. Sim. Né? Então, o Serra está ficando velhinho? O Serra, olha, eu não sei como o Serra continua vivo, porque eu vi ele no almoço da SIC em Caxias do Sul, acho que lá para setembro do ano passado agora, e ele só estava com o olho meio fundo demais. Eu acho que ele tem algum problema de saúde, porque o velho tá na capa da gaita. Sim. E aí um homem desse também tem a sua história para contar, porque ele não é santo também. Aliás, nesse meio político, de novo, não vamos generalizar, mas tem muito mais safado do que santo. Tem muito mais. A essa altura do campeonato, são poucos os que se salvam. Porque o sistema leva para isso. Porque se tivesse a sociedade uma preocupação muito maior em fiscalizar os seus representantes, a única coisa que a gente diz é que eu não me sinto representado pelo fulano. Tá, mas aí na outra eleição volta no Beltrano. Não me sinto representado, mas não cobro nada dele. Eu tentei cobrar, eu confesso que eu também era desse time, e eu tentei cobrar. As primeiras mensagens me responderam, as últimas, da terceira mensagem em diante, quando o assunto incomoda, não respondem mais e sai do ar. Então realmente fica difícil. O que eu acho, e vou partir para esse lado agora, cada um de nós é filiado a uma associação que nos representa, associação de classe, coisa parecida. Nós somos associados à SIC, ao CIMEX, você é associado ao Sindicato de Jornalistas. Eu sou aposentado, então tem uma Federação dos Aposentados do Brasil. Eu queria saber o que pensa a Federação dos Aposentados do Brasil diante sobre a reforma previdenciária, o que os últimos presidentes vêm fazendo sobre as aposentadorias, esse achatamento de salário. Eu queria saber o que a Federação está fazendo junto ao governo. Eu queria saber o que todos os nossos representantes... O senhor estava quando o senhor Heitor Miller, que era presidente da Fiergs, estava em Farroupilha, e eu fiz uma pergunta, se a classe empresarial tão silenciosa ultimamente era alinhamento ideológico, depois do afastamento da Dilma, do impeachment da Dilma, ou se era rabo preso. Ele simplesmente falou de segurança pública. Ele fugiu, saiu pela tangente. Não respondeu. Então, eu acho, isso é uma opinião minha, que os nossos representantes não estão nos representando. Porque não sou eu só que falo. Falo com o seu Baggio, diz a mesma coisa. Falo com outro empresário, diz a mesma coisa. Agora, por que os nossos representantes... Eu não estou criticando o nosso presidente da SIC, porque ele é linkado a uma federação e ele é um rapaz que tem livre trânsito com o senhor Heitor Miller, com o fulano, ele tem um livre trânsito. Eu só não tenho me envolvido mais de perto com a SIC, até para não fazer sombra, a gente não fica lá atrapalhando, mas eu vou ainda conversar com ele para saber quais ações, nesse ano 2018, a SIC, junto aos seus superiores, vamos colocar assim, dentro da organização empresarial, o que nós vamos fazer a nível de governo para essa pouca vergonha que se chama carga tributária, a questão trabalhista que
ensaio, e não se tem segurança nenhuma, ninguém está querendo implementar a nova legislação trabalhista. Está todo mundo com medo. Será que é temor? É uma insegurança jurídica, porque os tribunais já estão dizendo, os juízes já estão dizendo que essa lei só prejudica o empregado. Então eu disse ainda semana passada, numa reunião de amigos, eu disse, eu gostaria que a cada 6 meses, então, ou cada ano, o sindicato baixasse dentro da empresa, chamasse todos os funcionários na sala fechada, só eles, e me traz um relatório do que eu devo para eles. Eu vou pagar, mas encerrou. Não é daqui 5 anos que eles mostrarem 31 mentira e eu tenho que provar que eles estão mentindo. Não. Todo ano eles vão dizer. Aí eu vou pontualmente resolver as questões com cada um e encerrou o assunto. Eu acho que o que está faltando é uma decisão mais unânime do empresariado nacional, que é quem carrega o Brasil nas costas. É o agronegócio, é a indústria, é o comércio. Toda essa gente é quem gera emprego, é o próprio funcionário, que ele vai se sentir muito mais protegido sem sindicato que com o sindicato. O sindicato só atrapalha o emprego dele. Se você fizer uma enquete a nível nacional, sem a influência dos sindicalistas, porque eles vão lá e pressionam, sem o sindicalista ficar sabendo, você entra numa fábrica e faz uma enquete, eu duvido que a maioria não quer ser livre desse sindicato e negociar direto dentro da empresa. Tem muito mais vantagem, porque nós já temos lei que nos protege, nossos funcionários. Eu, quando fui funcionário, eu tinha lei que me protegia. E eu usava o meu argumento, meritocracia. Alguém fala ainda em meritocracia? Não se fala mais. Uma palavra em extinção. Por quê? Porque dentro do socialismo méritos pelo trabalho, né? Ou dentro do socialismo não existe meritocracia. Você é igual. Se você fizer 10, você ganha 10. Se você fizer 30, vai ganhar os mesmos 10. Então, a partir do momento que tu tira a meritocracia do ser humano, é natural que ele desanime. É natural que ele relaxe. É natural que ele tire o pé do acelerador. Porque ele, sem acelerar, ele vai ganhar igual a você, que já está parado. Então, essa diferença entre o socialismo e o capitalismo é fácil de entender. Me preocupa que tu tocasse na primeira edição do programa Cidade Aberta, e eu já falei aqui algumas vezes o que está acontecendo, o processo de desindustrialização de Caxias do Sul. A região. Caxias e região, vou incluir a palavra região também. Olha, são muitas empresas tradicionais, indústrias que estão... Quem não está quebrando, não está falindo pela situação econômica, ou não está bem pela situação econômica, está indo embora. Então eu disse aqui muitas vezes que Caxias estava caminhando, e região caminhando a passos largos para uma Detroit dos Estados Unidos. Eu falava isso ainda no ano passado, lá no começo do ano, e olha, eu acho que o trem está muito mais à frente do que a gente imagina. O que vai acontecer com Caxias do Sul? E aqui do lado, Caxias contamina toda a nossa região. O setor metalúrgico não tem tido bons anos nos últimos anos. Ele tem, como diz uma expressão, ele tem arrastado a corrente, não tem conseguido sair do barro. E aí me preocupa com essa grande massa trabalhadora desempregada. O que vai dar isso? Aumento na violência. A violência está não sob controle, está fora de controle. Eu ouvi um recado outro dia para o Sartori que me chamou a atenção. Governador, tire o Schirmer, manda ele de volta para Santa Maria, que ele não é da área. Realmente ele não é da área. Ele pode estar fazendo o maior esforço possível, mas o resultado, dizem que baixou isso, baixou aquilo, a criminalidade. Meu Deus, essas estatísticas... É fantasia? Essas estatísticas que eu não acredito. Eu, pessoalmente, não acredito. Se alguém acredita... É a mesma coisa dizer que a inflação do ano passado foi de 2 pontos alguma coisa. É a mesma coisa. Então, eu não acredito. Eu acho que aí tem coisa... A interpretação desses números estão errados. Tu liga a TV, liga o rádio, chacina, invadiram... Só estamos perdendo para Fortaleza nos últimos dias. Eu estive em Fortaleza numa época em que deu 3, 4 chacinas. Fizeram um baile lá, a mesma coisa que fizeram agora, comemorando a morte de um policial. Mas assim, destruíram o policial. Aí a polícia entrou num bairro lá e matou 20 e tantos numa noite. É uma equipe de motoqueiros policiais. Entrou lá e destruiu o bairro. Então eu vi uma passeata, inclusive fiquei preso numa passeata em Fortaleza, eu quase morri de medo, há 2 anos atrás. E agora está se repetindo. Rio de Janeiro, muito conflagrado, e o Rio Grande do Sul, o Alegrande de Porto Alegre. Outro dia o cara disse para mim, não, tu vem me visitar aqui em Gravataí. Eu digo, o quê? Estou fora, Gravataí.
Então, assim, a gente olha toda a região da metropolitana ali, está bem complicado. Aquelas chácaras no interior, aí na região de Viamão tem muitas chácaras, Cachoeirinha, Alvorada, por ali no interior dos municípios, tem algumas, diversas chácaras. Estão fazendo misérias. Todo o interior do Rio Grande do Sul agora parou um pouquinho abigeato, porque a polícia fez uma repressão. Assim, meio sistemático. Mas daqui a pouco volta de novo. Nós estamos com pouca gente, em relação à criminalidade cresceu, pouca gente para trabalhar e poucos recursos. Nós precisávamos muito mais inteligência. Eu não entendo nada, mas ouço gente que entende e fala isso. Precisamos da inteligência, chegar na frente. Se você olhar o que os bandidos estão fazendo a nível de tecnologia da informação, tecnologia de uma série de câmeras, drone, você ouve de tudo nessa área da criminalidade. E a polícia continua atirando de 38, enquanto eles atiram de fuzil com mira telescópica. Pois é, teve uma reportagem no Fantástico da Rede Globo do último domingo que mostrou a eficácia que a polícia do Rio de Janeiro teve, não me recordo qual favela, não sei se foi a favela do Jacarezinho, mas enfim, com o trabalho de drone, né? E olha, prenderam lá, o pessoal pulava de laje para laje, parecia pior que rato, né? É verdade. Tu assistiu a reportagem? Assisti. Então veja, pelo menos lá no Rio de Janeiro tem isso, né? Eu estive há alguns dias em São Paulo, uns 10 dias em São Paulo, em Cachoeira Paulista, conhecendo a estrutura da rede Canção Nova de televisão. E o pessoal comentou naquela oportunidade que numa determinada ocasião trocou o motorista da emissora, um dos tantos motoristas, e foram fazer uma matéria no Rio de Janeiro com o cardeal Dom Orani Tempesta, que é o cardeal bispo, arcebispo do Rio de Janeiro, e o arcebispo mora em cima de um morro, e para chegar lá tem que passar pela favela da Rocinha. Paga pedágio. O motorista não sabia, caracas, ele se enfiou no meio da favela e quando ele nota, pá! O pessoal estava com as armas apontadas, desliga a câmera, para com isso, onde vocês vão? Ligaram para a residência do bispo, do arcebispo, ver se o pessoal ia lá. O arcebispo confirmou que o pessoal da rede Sistema Canção Nova estaria lá, e aí a orientação do pessoal da Rocinha: desliga as câmeras, não olha para ninguém, vai rápido. Também diz que o cara nunca mais quer ir para o Rio de Janeiro depois dessa. Que todos os caminhos te colocam na rota das favelas no Rio de Janeiro, né? E praticamente todas. Então tá dominado, no Rio tá dominado. Totalmente dominado, eles cobram pedágio, então. Normalmente cobram pedágio. E as forças de segurança pública do Rio sabem muito bem disso, e ninguém tem coragem de enfrentar. Faz algumas escaramuças na parte mais fraca, mas eu te diria que, eu arrisco dizer que daqui 10 anos nós vamos estar ouvindo coisa muito pior que hoje. Não tem como. Ou você faz um arrastão, manda sair os de bem e fuzila o resto, ou não tem. Chegou num ponto de degradação, e Porto Alegre, a grande Porto Alegre, está indo no mesmo caminho. As pessoas de bem vivem amedrontadas, não falam, vivem com medo, encarcerados. Eles estão dentro de casa, não conseguem, só saem para trabalhar e voltam na hora certa. A partir de tal hora ninguém mais entra, dominado pelo tráfico. Então o problema nosso, no Rio Grande do Sul também, e no Rio de Janeiro mais, São Paulo vem há algum tempo atacando isso de frente, não está assim tão catastrófico como é o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul também. Bastante complicado, né? Muito complicado. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, em seguida a gente volta com a parte final do programa Cidade Aberta de hoje, conversando mais com o Sinair Gomes da Silva. Fique por aí, a gente se encontra em seguida. Olá, amigos da TV Cidade, prazer estar aqui novamente. Me chamo Joana Butelli, sou nutricionista. Estou aqui, então, nesse cabimento dessas dicas nutricionais que vocês vão acompanhando durante a semana. E já falamos de várias do comer bem, vocês vão ouvir falar de pratos coloridos, vocês vão ouvir falar de ambiente saudável. E hoje, então, eu quero dizer para vocês, façam as pazes com a alimentação. Façam as pazes com a comida de verdade que vocês têm. Essa história de que
comer massa faz mal, de que leite faz mal e que glúten faz mal, né? Tudo tem um caso especial, um indivíduo especial por trás disso. Saiam do modismo, saiam, hoje a gente chama o terrorismo nutricional que estão fazendo, né? Tudo não pode, tudo é proibido, a gente sente culpa, a gente sente medo da comida, a gente sente um medo com a alimentação, né? Isso é do Himalaia, isso é da Amazônia, isso é de não sei quem. Então, saiam disso, procurem um profissional para orientá-los bem. Se tiverem alguma doença, alguma patologia, para seguir uma dieta específica, mas se não, comam bem, sintam prazer no que estão comendo. Um chocolate com boa qualidade faz bem para todo mundo, né? Tomar uma água com gás não engorda e não dá celulite. Então, minha dica é assim, ó, faça as pazes com aquilo que te dá prazer até na alimentação. Né? A alimentação, eu volto a dizer assim, que quanto mais equilibrada, mais da natureza vier, menos embalada for, isso nos dá prazer em comer, o nosso organismo agradece essa ingestão desse nutriente, e aí você vai buscar um futuro melhor com menos doenças. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356, WhatsApp 054 99990 0073. Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Pharma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Pharma, sinta-se bem, sinta-se em casa. O programa Cidade Aberta, segunda edição da TV Cidade Farroupilha, já está de volta, no ar aqui pelo canal 14 da NET, no aplicativo de celular e no nosso site. Se você não tem o acesso, a oportunidade de nos acompanhar ao vivo, não tem problema, depois fica registrado no Facebook, consulte lá o Facebook da TV Cidade e também no nosso YouTube. São oportunidades que você tem para prestigiar a programação nossa
de Farroupilha. Nosso convidado hoje é o empresário Senair Gomes da Silva, que está aqui nos estúdios. Eu quero trazer a pauta que o Senair beliscou ainda na primeira edição do programa, pois é uma semana tensa no estado do Rio Grande do Sul. O governador do estado convocou extraordinariamente a Assembleia Legislativa para uma sessão na última segunda-feira para votar a questão da PEC, dos projetos, enfim, que prevêem a venda de 3 estatais gaúchas, o restante do que sobrou do grupo CE, a Sulgás e a Companhia Rio Grandense de Mineração, a CRM. Só que a estratégia era votar na segunda. Pergunta se deu? Não deu. O Estado precisa se desfazer destas estatais para cumprir o plano de ajuste fiscal que o governo federal colocou. Mas aqui, não, pelo jeito, não tem aprovação. Como tu vê essa questão, Senair? Os deputados poderiam ajudar um pouco mais o Estado, ou tu acha que não devem ser vendidas essas estatais? Acontece que tem um ditado popular que diz: se correr o bicho pega, se parar o bicho come. E o Rio Grande do Sul nós estamos nessa já há algum tempo. O que acontece? Talvez seja a primeira vez que um governante, um governador convoca extraordinariamente a Assembleia e não seja votado nada. Sim. Mas pagou por isso. E politicamente... Pagou. Não, pagou. Os deputados são convocados e recebem. Mas não é só o recebimento. Eu diria que politicamente também é muito ruim isso. É um momento histórico para o Rio Grande do Sul. Nós estamos no último ano, nos últimos 9 meses de governo do Sartori, os últimos 9 meses, e aconteceu o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Primeiro, o repactuamento da dívida, porque nós temos uma liminar na Justiça, ganhamos uma liminar para não pagar parte da nossa dívida, porque é juro sobre juro. E aí a bola de neve aumenta. E é inconstitucional. Se for calculado desde aquela época, sem as compensações da Lei Candir, que o governo federal deve para nós, não corrige. O que nós devemos para ele, corrige. É juro sobre juro, que modernamente os bancos adotam, né? O que vai acontecer com isso? Essa repactuação da dívida, eu acho que ela não tem outra saída para não inviabilizar o governo, não só nesses 9 meses. O próximo governo que assumir vai ter... O governo, vamos dizer assim, o Estado para. Na minha avaliação, o Estado para se não houver a venda e não houver a repactuação. Sem a venda não há repactuação, isso é condição. Mas não é a solução, porque esta dívida, ela não vai ser deixada de pagar. Ela vai para um balaio, que já é grande, ela vai para dentro desse balaio, essa dívida, e vai ser jogada para frente. Mas ela é corrigida, mas ela não é gelada. Ela vai ser corrigida e daqui 30 anos, os nossos netos vão estar pagando, sabendo que os nossos governos não podem fazer ainda nada, porque estão pagando uma dívida que não se sabe se ela é real ou se foi inventada. Quando o Tarso assumiu, a gente brincava que finalmente os astros estavam alinhados. Sim. Lembra disso? E que Brasília e Porto Alegre. E o Estado, e inclusive Farroupilha, sim, os astros se alinharam. Aí o que acontece? Farroupilha não estava bem alinhado ainda. Eu acho que alinhou depois. Foi depois, mas, com a eleição do Clayton. Mas com o Estado, historicamente, o Fernando Henrique lá, o Olívio aqui. Sempre era do contra. Sempre contra. Finalmente nós alinhamos. Agora tem a solução. Sim. Mas agora também nós estamos alinhados. Por isso. Sartori e Temer. Não, mas o Temer, MDB. Mas o Temer foi aqui do anterior ao Sartori, era a Ieda. Não, antes do Sartori. Antes do Sartori, o Tarso. E antes do Tarso, a Ieda, que aí não era alinhada. Sim. Mas se você olhar, não melhorou nada. Coisas que o Tarso queria enquanto governador, não conseguiu nada. Muita gente disse, agora que o Tarso, o cara foi ministro 2 vezes dos governos petistas, ele tem força política, força moral. O Tarso conseguiu sair de uma dívida de 2 bilhões, se eu não me engano, estou falando por alto assim, foi para 9. Ele multiplicou a dívida do Estado em 4 vezes durante o período, quando que o contrário, ele devia ter diminuído essa dívida, porque viria recursos da União. Ele ganhou uma eleição em cima de algumas promessas perfeitamente possíveis diante do alinhamento com o governo central. O que aconteceu? Piorou. Quem não sabe que com o governo Tarso piorou muito a situação financeira do Estado, com esse alinhamento.
Então não dá para entender. O que dá para... É um diagnóstico que se faz, o Sartori sai com o Temer alinhado, e o próximo, que não importa quem seja, vai ter... Eu não queria ser governador. Eu não queria. Porque você vai ser chamado de alguma forma, de qualquer forma, de incompetente. Você aceitou o desafio. O Sartori vai passar os 4 anos, sacou o restante de saldo que tinha dos precatórios. Dos depósitos judiciais. Dos depósitos judiciais, sacou o saldo, que sempre foi contra. O PMDB criticava o Tarso por botar a mão nisso aí. O PMDB foi lá e botou contra. O Sartori foi lá e passou a mão também. Pegou. E é obrigado a fazer isso. Não estou criticando porque pegou. Estou criticando quem criticava o Tarso sem saber que o Tarso precisava também, já que não conseguiu no alinhamento. Agora, ganhou uma eleição de fraude em fraude eleitoral, o Rio Grande do Sul, de promessas que se tornam uma fraude, o Rio Grande do Sul e o Brasil ficam trocando seus mandatários. O Lula fez o segundo mandato em cima de uma fraude eleitoral que se chama pré-sal. A Dilma ganhou uma eleição, uma fraude eleitoral, prometendo aeroportos aqui, não sei mais o que. É só pegar o plano mostrado pela Dilma e ver o que aconteceu. O plano de governo. Né? Aí vem o segundo mandato da Dilma em cima de um monte de promessas também, sem a mínima condição de serem cumpridas. As únicas promessas que cumpriram foram as promessas eleitorais para os seus cupinchas, a sua turma. E o grande erro dos governantes do PT, para mim o maior, imperdoável, foi o erro geográfico que eu falo aqui sempre. Ter investido o nosso dinheirinho em outros países. Para mim esse foi vamos dizer assim, o pecado mortal. Pecado capital. Capital do PT no governo, Partido dos Trabalhadores, com o aval do PMDB, porque tinha ministérios, o vice-presidente, então não é culpa só do Partido dos Trabalhadores, é os dois, mais o Partido Progressista, que também estava junto. Bom, mais uma série de partidos na coalizão, né? Sim, mas os principais, né? Quem garantia a base governista se chama PMDB, Partido dos Trabalhadores e o PP, Partido Progressista. Esses três davam a base para o governo fazer tudo as bobagens que fez. Porque se você é ministro, não importa do qual partido, você é ministro, e vê essas barbaridades que estavam acontecendo, você vai dizer, ou vocês mudam, ou não vai mudar, eu vou cair fora e vou abrir a boca. Aí você é um brasileiro, aí você é um patriota. Quem fala ainda em patriotismo aqui? Alguém fala? Cadê a educação moral e cívica? Cadê o SPB? Alguém fala, dos nossos políticos, alguém fala. Se fala é mentira, porque ele não é patriota. Você fala, se alguém falar, um dia você vai lá e dá de dedo nele. Você é mentiroso. Se você fosse patriota, você teria tentado brecar tudo que vem acontecendo nos últimos Deixa eu colocar um outro assunto. Eu sei que tu o conheces muito, eu o conheço também, é nosso amigo. Mas enfim, uma notícia importante de mercado que movimenta a semana não só no âmbito local, regional e também estadual e nacional. O empresário Adelino Raimundo Colombo está passando o comando da rede de lojas Colombo para a sua filha primogênita, a primeira, a Gisela Colombo Berlaveiro. O assunto foi divulgado ainda na segunda-feira. Enfim, a Gisela já conversou com a reportagem da TV Cidade também, explicou que ela vinha há mais de um ano conversando com o seu Adelino Colombo da importância dele pensar na sucessão. Ela disse que não queria ser a sucessora, mas da conversa que ela teve com o pai acabou indicando o nome dela, que foi referendado pelo Conselho Familiar e depois referendado pelo Conselho de Administração da rede de lojas Colombo. O seu Adelino consegue dar um passo importante na tua visão? Muito importante. Eu acho que eu me desculpo, seu Adelino, é meu amigo, gosto muito dele, imagina, tenho uma admiração enorme. Eu acho que ele demorou um pouquinho demais para dar esse passo. Ele podia ter dado antes. Seria mais fácil ainda para a Gisela. Ela tem todas as condições, uma pessoa tranquila, tem o conhecimento histórico, familiar da empresa. Porque a empresa podia ser chamada Loja Adelino Colombo. Sim. Porque ele se confunde. É a marca, a marca dele. Ele é um ícone. Alguém fala em Lojas Colombo sem lembrar dele, Adelino? Não. Tem. Então, assim, eu acho que ela vai ter um trabalho facilitado, se é que existe facilidade hoje em administração de empresas, que eu acho que não existe, mas vamos dizer, trabalho um pouco menos pesado, porque ele vai, se Deus quiser, mais uns 10 anos ficar do lado dela. E isso é uma segurança, é uma tranquilidade, até que ela comece a se envolver cada vez mais, esse período, por isso que eu falo que
tardou um pouquinho fazer isso, ele devia ter feito isso na minha avaliação, há 2, 3 anos, quem sou eu para falar que estou de fora? Mas pelo que eu conheço dele e a amizade que eu tenho com ele, eu diria assim, quanto antes se fizer isso, melhor. Eu estou com 65 e já passei mais da metade para me ver. Claro que é bem menor. Já está pensando na sucessão também, mas né? eu já fiz praticamente, que a Gabriela toca 80% das decisões é com ela, 70%, quem sabe. Então, assim, eu acho que isso é legal. Tranquiliza e a gente também fica mais feliz sabendo que tem alguém que a gente criou, que a gente educou, que a gente faz questão de não deixar morrer aquele legado que a gente construiu. E eu acho que ela tem todas as condições. A empresa Colombo tem um corpo administrativo excelente, conheço alguns dos diretores, não vou dizer conheço todos, e sei da importância de cada diretor da Colombo lá dentro da organização. Isso assim, eu fico assim feliz dele ter tomado essa decisão e muito confiante. A empresa vai seguir o rumo que ele traçou há 50 anos. Ela não vai ter problema. Ela vai ter continuidade, porque todo esse pessoal incorporou a filosofia de Adelino Raimundo Colombo. A Gisela disse que agora vai tirar uns 5 ou 6 dias, ela vai se isolar para poder produzir o planejamento estratégico e depois já começa a trabalhar direto. Ela já está dentro do centro administrativo das lojas Colombo, mas enfim, ela vai se desligar para traçar o planejamento estratégico da empresa e depois vai trabalhar, mas ela disse que o seu Adelino vai estar ao lado dela e eu dei uma sugestão. Convida o seu Adelino, se diz, ela pega ele no teu braço e bola para frente, ele vai se sentir valorizado, é nesse sentido. E a dona Ruth está muito feliz porque assim ela diz que vai ter o seu Adelino mais tempo ao seu redor. Isso é muito bom. Eu quero cumprimentar a Gisela e dizer que com certeza ela vai dar conta do recado, ela vai sair muito bem e que Deus ajude que ele continue ao lado dela muito tempo. Sim, com certeza. Meu caro Cinério, obrigado e até a próxima semana. Até o mês que vem. Até o mês que vem. Qual será a pauta daqui uma semana? Vamos ver. Pelo que eu estou sabendo, algumas coisas vão acontecer a nível de governo federal nesta semana aqui. Nesta semana. Durante uma semana. Na próxima semana nós temos alguma coisa que deverão acontecer. Eu tenho uma informação para te dar antes de concluir o programa definitivamente, né? Eu li uma notícia na última terça-feira de que a família do presidente Michel Temer não deseja que o presidente seja candidato à reeleição. Corre um grande risco de ser eleito. Isso, leia-se Marcela Temer. Ele corre um grande risco de ser eleito. Eu acho que ele não devia ir mesmo, porque ele vai ter que se dispor de tempo, viajar, e vai que surge uma outra Marcela num comício desse da vida, né? Então aí ela está correndo um grande risco, eu acho que ela deve mesmo. Ela está tomando uma atitude protecionista, então é isso. Porque aquele penteadinho dele é irresistível. Então eu acho que ela tem razão e ele, né? A Marcela quer o Temer. Temer, fica comigo. Fica comigo. Fica comigo, tá fica bom. Aqui em obrigado. casa, tá bom demais. Até a próxima semana. Até a próxima. Nós fechamos aqui o programa Cidade Aberta de hoje. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição. Um forte abraço. Até amanhã com mais um Cidade Aberta, mais convidados, mais assuntos do nosso cotidiano em pauta, em discussão aqui na nossa TV Cidade Farroupilha.